Desconfio que o meu filho seja superdotado. Para qual especialista eu devo levá-lo? E a partir de qual idade? Essas e outras dúvidas eu vou responder aqui nesse vídeo. Vem comigo! Eu sou Camila dos Santos, neuropsicóloga, mestranda em Ciências Médicas e pesquiso superdotação. E nesse vídeo eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão se você desconfia, observa aquelas características de que ele possa ser uma criança ou um adolescente superdotado. A primeira coisa que você tem que entender é que a superdotação não está descrita nos manuais diagnósticos, porque ela não é um transtorno e nem uma doença. Dessa forma, o médico vai contribuir na condição de superdotação, na condução, mas não é ele o profissional que identifica. O profissional que identifica essa condição é o neuropsicólogo. Por quê, Camila? Porque para identificar a superdotação, a gente precisa avaliar dois construtos principais da nossa cognição, que é a inteligência e a personalidade. E no Brasil, o único profissional habilitado para fazer isso através de testes e observação clínica é o neuropsicólogo, que é uma especialidade da psicologia. Dessa forma, se você desconfia que o seu filho possa apresentar características de superdotação, você precisa levar ele em um neuropsicólogo. Mas aí vem a grande questão: a partir de qual idade? Ou será que tem uma idade ideal para a gente levar essa criança para fazer esses testes? E como é que são esses testes? Então vamos lá. Primeira pergunta: a partir de qual idade? A partir de 2 anos e meio, a gente já tem instrumentos de psicologia para fazer o famoso teste do QI. Esses testes, gente, eles não são parecidos com aquele que a gente tem na internet. Descubra o seu QI agora, com perguntas e respostas. São testes que envolvem várias habilidades. O QI, ele ainda é o principal marcador para identificar a superdotação. Ele não é o único. É claro que a gente não vai identificar a superdotação apenas pelo número, né, o teste de QI, mas ele é um marcador muito importante, principalmente quando a gente fala desses testes na psicologia chamados psicométricos, porque existe um grande estudo para a gente montar um teste desse e aplicar nessa criança para chegar nessa medida de QI. Eles são testes que nós chamamos de padrão ouro. E aí, a partir dos 2 anos e meio, nós temos o SOM-R, um teste muito conhecido entre os psicólogos para avaliar a inteligência de pré-escolares. Então, a partir dos 2 anos e meio, você já consegue fazer essa medida de QI. Entretanto, o quão fidedigna ela é? O quão ideal é você levar o seu filho ainda nessa fase pré-escolar, uma fase em que eu costumo brincar que as crianças dormem de um jeito e acordam de outro, são extremamente suscetíveis a estímulos ambientais para fazer esse diagnóstico? O que os estudos mostram é que a idade ideal ou mais assertiva para você fazer essa medida de QI, pensando na identificação da superdotação, é a partir dos 5 anos, segundo a Sociedade Americana de Superdotação, e outros estudos mostram que a maior assertividade é aos 12 anos de idade. Nossa, Camila, então vou esperar até 12 anos para eu identificar o meu filho? Não, eu só estou te dizendo que nessas idades, a medida de QI, ela vai ser uma medida mais fidedigna, mais concreta com aquele desenvolvimento infantil. Mas a partir dos 2 anos você já pode fazer essa avaliação para identificar a superdotação. O que muitas vezes acontece é que a criança, ela está passando por um período de desenvolvimento, como eu disse, que ela muda muito as habilidades cognitivas. E aí a gente pode ter, quando a gente avalia a criança muito pequenininha, ou falsos positivos ou falsos negativos, tá? Então, é importante que os pais entendam esse processo para tomar a melhor decisão sobre qual idade você deve levar. Uma outra coisa importante diz respeito às leis de diretrizes e bases da educação, LDB. Essas leis que sugerem adaptações escolares, atendimento educacional especializado para os alunos, não exige que a criança seja
identificada superdotada para fazer as adaptações. Então, se você observa que seu filho tem uma necessidade diferente no âmbito educacional, você pode conversar com a equipe pedagógica e já ir articulando com eles algumas adaptações, porque ele não precisa estar laudado, identificado. Qual é a nossa grande questão? Infelizmente, eu não vou falar aqui a figura do professor, porque a gente sempre responsabiliza o professor pela identificação ou pela não identificação. Mas eu vou falar do sistema educacional como um todo, não está preparado para identificar os superdotados. Porque se eles estivessem já pequenininho, observando aquele potencial, já fariam as adaptações necessárias e a gente não teria uma necessidade de identificar o superdotado tão cedo dentro dos consultórios, né? De expor eles aos testes, que apesar de ser muito tranquilo, causa-se um cansaço, uma fadiga, a criança fica passando pelo aquele momento de testagem de maneira mais repetitiva. Então, se a gente tivesse um sistema educacional mais eficaz em entender e olhar as potencialidades, as individualidades de cada aluno, a gente não precisaria fazer essa identificação tão cedo. A necessidade da identificação mais precoce surge porque as pessoas olham e dizem: não, eu nem acho que ele é superdotado. E aí isso causa muita angústia nas famílias, porque as famílias observam as características em casa, fora a escola não observa, e isso sim pode gerar sofrimento psicológico nas crianças, porque elas desenvolvem um sentimento de inadequação no ambiente escolar ou social. E aí, aqui também é um fator importante para a gente entrar no último tópico do vídeo, que são os especialistas. Se o neuropsicólogo identifica qual é a função dos outros profissionais, médicos, psicopedagogo, na contribuição da superdotação. A superdotação, os estudos mostram que ela é um fator de proteção para o desenvolvimento infantil. Então, ela não é causadora de problemas psicológicos, por isso mesmo também, né, outra razão pela qual não está descrita nos manuais. Então, o que acontece? O psicopedagogo, ele pode encaminhar para essa identificação, ele pode perceber esses primeiros sinais, e a criança identificada, ele pode ajudar para que ela consiga ter adaptações escolares de maneira mais assertiva. Então, o psicopedagogo entra no planejamento do enriquecimento curricular, entra na forma de aprendizagem, né, em pensar em metodologias ativas para esse aluno aprender e se engajar na escola. O médico também pode entrar numa condução, caso necessário, caso essa criança não seja só superdotada, seja o que a gente chama de duplo excepcional, que é tema para outro vídeo, que é quando eu tenho a presença da superdotação com um transtorno, ou seja, a superdotação com o TDAH, a superdotação com o autismo, e aí, sendo necessário um tratamento farmacológico, o médico também vai poder contribuir para esse tratamento, tá certo? Então, identificar a superdotação, você faz essa identificação com o neuropsicólogo, os outros profissionais, eles podem reconhecer os sinais e fazer o encaminhamento, mas esse teste, essa avaliação da inteligência e da personalidade, só neuropsicólogos estão habilitados a fazer. Eu espero ter contribuído para que você consiga pensar no melhor momento de identificar. Eu sei que não é fácil, a gente fica com muitas dúvidas, quais são os benefícios, né, de uma identificação precoce, não. A avaliação neuropsicológica também não é um processo barato, a gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso a um processo, né, de avaliação neuropsicológica, que é um serviço sim mais caro, mas lembre-se que vocês não precisam esperar a identificação da superdotação para que as adaptações escolares sejam realizadas, tá certo? Espero ter contribuído, e qualquer dúvida me sigam no Instagram, @camilasantos.pc, @Espaço Transforma Infância, e também se inscrevam aqui no nosso canal para mais informações sobre superdotação, desenvolvimento infantil e muito mais. Obrigada e até o próximo vídeo.